Hoje vamos falar sobre o modelo de design educacional. Design educacional é um processo sistemático para a elaboração de um planejamento educacional na solução de um problema. Ele deveria responder a 3 questões. Onde vamos? Isso é respondido através do objetivo de aprendizagem. Como podemos atingir o resultado desejado? Através da pedagogia, estratégias educacionais e ferramentas instrucionais. E o terceiro e último item seria como sabemos se atingimos os objetivos. Isso é feito através da avaliação. Para responder essas 3 questões, nós usamos o modelo de design educacional. Existem diversos modelos disponíveis e os mais famosos são ADDIE e ILDF Online, do qual nós usamos neste curso. Existem mais de 40 modelos disponíveis. Nós vamos discutir apenas esses 2, o ADDIE, que é o tradicional, e o ILDF Online, que é o modelo utilizado nesse curso. O ADDIE, as letras dessa palavra correspondem a análise, projeto, desenvolvimento, implementação e avaliação. Então, esses são as 5 etapas referentes a esse processo, esse modelo de ADDIE, que é o modelo tradicional do qual se basearam os diversos modelos hoje existentes. O ILDF Online é um modelo posterior ao ADDIE e ele é composto de 3 fases: exploratória, enactment e avaliação. Além disso, ele possui 3 componentes: pedagogia, estratégia educacional e tecnologia instrucional. Esse é o modelo que representa o ILDF Online. Vocês podem observar, no círculo amarelo, são as 3 fases principais: exploração, enactment e avaliação. E no círculo interno, a gente pode observar as tecnologias instrucionais, as estratégias educacionais e os modelos pedagógicos, que são os 3 principais componentes resultados do ILDF Online. Nós podemos observar aí uma tabela comparativa entre os 2 modelos. A característica principal de diferença que a gente pode considerar é que o ADDIE, o objetivo, ele tem uma visão do desenvolvedor, ao contrário do ILDF, que ele tem a visão do próprio aprendiz. Então, basicamente, essa é a principal diferença entre os 2 modelos. Portanto, revendo um pouquinho mais em detalhe essas 3 fases, vamos agora analisar a primeira dessas 3 fases, que é a fase exploratória. Nesta fase exploratória, ocorre a investigação e documentação de todas as informações relevantes relacionadas ao cenário educacional, incluindo as proposições individuais e coletivas do professor ou desenvolvedor e de outros envolvidos no processo. Nesta fase, os seguintes procedimentos são realizados. Nós vamos obter documentos de diversas fontes, vamos pegar informação sobre o contexto educacional em que está situado este curso, vamos também avaliar a perspectiva individual sobre o processo de aprendizagem e vamos também levar em consideração a informação existente sobre o processo de aprendizagem, conteúdo e formatos. A segunda fase do ILDF Online é denominada enactment. Esta fase considera as informações coletadas na fase anterior e seleciona um modelo pedagógico ou teorias que atendam às suas perspectivas e restrições. A partir do modelo pedagógico escolhido, deve-se identificar as características educacionais e estratégias educacionais que estão alinhadas com essa perspectiva e determinar como essas estratégias podem ser implementadas usando ferramentas instrucionais disponíveis. Os procedimentos nesta fase são os seguintes: nós devemos mapear as informações reunidas na fase de exploração de acordo com os modelos pedagógicos a serem utilizados. Nós devemos considerar as características educacionais
deste modelo pedagógico selecionado. A partir do modelo pedagógico selecionado, devemos escolher as estratégias educacionais específicas que melhor se alinham às características educacionais do modelo pedagógico escolhido. E, como última etapa nessa fase, selecionar as ferramentas instrucionais para implementar as estratégias escolhidas de acordo com a disponibilidade. A última fase do ILDF Online é denominada avaliação. Nesta fase são determinados propósitos, resultados desejados e métodos de avaliação da aprendizagem online, incorporando também a avaliação formativa e revendo os ciclos que resultam na efetiva implementação e resultados previstos. Os propósitos podem variar com o contexto e resultar em diferentes métodos e abordagem para avaliação. Além disso, além das 3 fases, esse modelo possui 3 componentes principais, que é denominados pedagogia, estratégia educacional e tecnologia instrucional. O primeiro componente, o modelo pedagógico, onde você vai mapear as informações da fase exploratória para os modelos pedagógicos. Nós vamos considerar as características educacionais do modelo pedagógico. E aqui cabe uma coisa muito importante, que é se podemos utilizar vários modelos de teoria de aprendizagem. De acordo com o artigo de Johnson e Aragon, An Instruction Strategy Framework from Online Learning Environment, ele diz que a gente deve aproveitar o melhor de cada teoria de aprendizagem. Então, é possível que a gente use características pedagógicas de diversos modelos existentes. O segundo componente seria estratégias educacionais, onde vão selecionar essas estratégias que estão alinhadas com o modelo pedagógico escolhido. E o terceiro seria as tecnologias instrucionais, que nós vamos habilitar as estratégias educacionais usando as tecnologias disponíveis. O primeiro componente são os modelos pedagógicos e características pedagógicas. Os modelos pedagógicos podem ser descritos como visões do ensino e da aprendizagem e representam modelos cognitivos ou construtos teóricos derivados das teorias de aprendizagem. São mecanismos para relacionar a teoria e a prática. Existem diversos modelos pedagógicos construtivistas e características pedagógicas. Um exemplo deles é o PBL, Aprendizado Baseado em Problemas, que promove a autorreflexão, promove um ambiente de aprendizado centrado no aluno e em grupo. Então nós podemos adotar um ou um conjunto de modelos pedagógicos baseados em teorias de aprendizagem. No caso, o segundo componente são as estratégias educacionais. A estratégia educacional é tudo aquilo que o instrutor ou o sistema educacional fazem para facilitar a aprendizagem do aluno, operacionalizando os modelos pedagógicos que possuem um conjunto de características educacionais. São derivados dos modelos pedagógicos, por sua vez, são oriundos das teorias de aprendizagem. Diferem das características educacionais pedagógicas, que são conceitos estáticos, uma vez que são dinâmicas e geram ações, enactment e implementação. Não são discretas e são interdependentes. As estratégias educacionais, no caso aqui construtivistas, nós temos alguns exemplos aqui. Estratégias exploratórias que promovem as atividades de resolução de problema, como por exemplo, exploração, geração de hipóteses, jogo de papéis, role-playing. Outras opções são a dialógicas, colaborativa, são estratégias dialógicas, são sistematizadas em atividades que promovem articulação, reflexão, colaboração social, negociação e perspectivas múltiplas. E a última seria estratégia de suporte. São estratégias de encorajamento ou de apoio que envolvem atividades que serão coordenadas por um especialista ou professor, instrutor, em atividades que promovem a modelagem, explicação, coaching, scaffolding. E por último, o último componente seria as tecnologias instrucionais. Esse modelo da BAG
eles dedicam também a descrição de várias tecnologias de aprendizagens que apoiam a implementação de estratégias exploratórias, dialógicas e de suporte online, dentre as quais destacam os hipertexto, hipermídia, gráfico, animações, interface de manipulação direta, áudio e vídeos digitais. Essas representam poderosas ferramentas para a apresentação de casos autênticos, problemas e ambientes online que os autores acreditam ser essenciais para efetivar a proposta do modelo pedagógico, baseado no construtivismo. Na prática, o modelo ILDF online permite ao professor projetar o curso utilizando as estratégias educacionais alinhadas com o modelo pedagógico e selecionar as ferramentas tecnológicas disponíveis que permitam implementar as estratégias selecionadas. O importante aqui é a gente destacar que a utilização da tecnologia ela está alinhada com a estratégia escolhida e, por sua vez, ela está baseada nas teorias de aprendizagem. Ou seja, a tecnologia ela faz parte da última etapa do processo. Ou seja, a gente só escolhe uma tecnologia se ela vai ser útil para aquele modelo pedagógico escolhido. Nós temos aqui alguns exemplos da estratégia e tecnologia utilizada. Nós vamos pegar, por exemplo, o exemplo 1, promovendo a resolução de problemas. Nós podemos usar fórum de discussão, podemos usar wiki, hiperlinks, etc. Então, a característica da web pode ser síncrona, assíncrona. Então, nós temos várias aí características que podem ser utilizadas para implementar esse modelo. Como o exemplo número 2, por exemplo, promovendo exploração, também podemos usar hiperlinks, programas de busca, base de dados online, linguagem script e assim por diante. Podemos usar os recursos para implementar essa estratégia educacional. Obrigado.